Olá, boas-vindas para você que nos acompanha no Café com Diversidade. Eu sou a Renata Moraes, da Impulso Beta, empresa que apoia organizações na sua jornada de transformação em diversidade. Aqui nesse café, a gente te convida para um papo que é para quem sabe que falar de diversidade, equidade e inclusão não é só a coisa certa a se fazer, mas a escolha mais inteligente. Inteligente para os negócios e para a sociedade. E nesse Café com Diversidade, o nosso convidado é o Gustavo Narciso, diretor executivo do Instituto CIA. Gustavo, quero te agradecer muito pela presença aqui no Café com Diversidade. E eu já te trago para o nosso papo com a nossa primeira pergunta. A gente se conheceu lá por volta de 2017, quando você estava cofundando a Incluse, que era uma startup de tecnologia e diversidade. Numa época, né, a gente se lembra bem em que a pauta de diversidade tinha um peso bem diferente, né, nas discussões na imprensa, dentro das empresas. E eu te pergunto, o que que você sente que mudou de lá para cá na maneira como as empresas estão enxergando diversidade, equidade, inclusão? Nata, obrigado primeira vez pelo convite. É sempre bom conversar contigo, né? Que, enfim, quando eu comecei, a Incluser foi uma referência que a gente buscou para saber como começar a entrar nesse mercado. E a Incluser foi uma ousadia que eu fiz com mais três amigos, a Itália, a Daniele e o André. A gente queria ser o Glassdoor da diversidade, né? A gente queria justamente ranquear empresas por critérios de diversidade, porque a gente achava que faltava ouvir a voz do colaborador para conseguir provocar as empresas para onde a gente achava que elas deveriam ir. E eu continuo concordando com isso hoje. Eu acho que as pautas de diversidade elas ainda precisam de uma escuta muito atenciosa e honesta com os colaboradores para que essa pauta possa evoluir. Eu acho que isso vem acontecendo de uma maneira vagarosa, né? E eu acho que a pressão de fora para dentro das empresas é o que fez a diferença de 2017 para cá, muito mais do que a pressão interna. Então, a gente está passando por um processo que as lideranças das maiores empresas do Brasil estão se letrando, né, no que se refere à sustentabilidade, à diversidade, equidade e inclusão. Então, tem gente que tem mais disposição para estudar isso, tem gente que tem menos disposição para estudar isso, e isso que tem determinado e tem guiado as mudanças que a gente vê, né? Isso e, infelizmente, as crises, né, Renata? As crises que fazem expor as marcas aí à crítica da sociedade, que fazem as marcas perderem dinheiro. A gente viu tudo isso acontecer nesse último ciclo, né? E cada empresa se motivou por maneiras diferentes, né? Então, Sábia, algumas empresas que fizeram isso de uma forma muito rápida, legítima e são altamente reconhecidas por isso, né? Então, eu acho que o que mudou de lá para cá foram as motivações, né? As motivações têm tomado e têm contornado aí os avanços que as empresas têm. E eu acho que o consumidor também final, né, aí falando mais de B2C, eles têm também requerido isso de uma maneira ainda vagarosa, porque a economia também influencia muito na escolha, né? Mas eu acho que cada vez mais o brasileiro tem entendido que o consumo também é político, né? E eu acho que quando esse conhecimento avança, as empresas também naturalmente têm que começar a avançar junto. Estou entendendo, por tudo que você está me dizendo aqui, que a gente tem ainda um espaço grande de acelerar o processo nas empresas com mais pressão interna, né? Tem. Eu vejo hoje a maioria das empresas que eu vejo os movimentos de diversidade começarem, são movimentos muito bottom-up. Nunca é o CEO que acorda e fala assim, a partir de hoje, sabe assim, nunca acontece hoje. A partir de hoje a gente vai rever tudo. É muito raro, né? As pressões são muito de baixo para cima e eu acho que as lideranças precisam empoderar essas pessoas que querem fazer esse trabalho, que querem promover essas mudanças, porque provavelmente elas já estão mais letradas do que as pessoas que vão aí incentivá-las ou oferecer os recursos para que isso aconteça. E entender também que não é só uma questão social, né? É uma questão também de dinheiro, uma questão de sobrevivência. A pauta ESG tem requerido isso, né? Os fundos de investimento, a Bolsa de Valores, a B3. Então, eu acho que cada vez mais é preciso a gente absorver isso e impactar também a cadeia de valor, né? Para além da própria empresa. Você falou algo que é muito real, né? Como
as empresas precisam se tocar que é pauta de negócio, e acho que é muito simbólico o movimento que a B3, né, a Bolsa de Valores do Brasil acaba de fazer, né, se tem um momento a B3 acaba de abrir uma consulta pública, né, dentro de um plano de começar a cobrar que as empresas tornem públicos os seus dados, né, ou a empresa aplica a diversidade na diretoria e no seu conselho, ou ela tem que se explicar, vai ter um período para isso, né, e essa tem sido uma conversa que eu tenho tido nos últimos dias com lideranças, do quanto esse é um movimento simbólico que mostra que isso já não é responsabilidade social, né. Você acha que o mercado de capitais, quem está investindo dinheiro, né, estaria preocupado com isso se não fosse, porque é estratégico a longo prazo para os negócios? E esse não é um movimento inédito, né, é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, na Nasdaq e tal. E aí eu queria puxar por um outro lado, que eu acho que é uma forma de interpretar essa resistência das organizações e enxergarem isso como negócio, que é quem são as lideranças dessas organizações, né? Essas lideranças conseguem se conectar com a dor real que você tem no negócio quando você só tem gente igual? E aí eu puxo para cá, para o fato da gente estar tendo um papo aqui com um diretor executivo negro de uma organização que é o braço de investimento social de uma das nossas principais redes varejistas do Brasil, uma das nossas principais empresas de moda, e você representa hoje uma minoria de pessoas negras nesse patamar, né, de hierárquico dentro das grandes empresas brasileiras. Tem um estudo do Instituto Ethos que apontou há pouco tempo atrás que apenas 5% das pessoas que ocupam, né, as posições executivas das 500 maiores empresas brasileiras são pessoas negras. E aí eu te pergunto, assim, o que que você enxerga, Gustavo, na tua trajetória, que contribuiu para você romper essas barreiras de acesso? É muito interessante isso, Renata. Dei uma entrevista para o jornal Valor Econômico quando o Magazine Luiza abriu o processo de trainees só para candidatos negros em 2020. E eu falei que quando eu saí da faculdade, eu achava que minha vida estava feita, porque eu estudei em colégio particular a vida inteira. Eu, na Universidade de São Paulo, depois fiz graduação na Universidade de São Paulo, me formei em engenheiro bioquímico, meu sonho era trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, indústria, e eu não consegui realizar esse sonho, eu não consegui uma oportunidade legal de estágio, fiz intercâmbio para aprimorar o inglês, porque eu achava que era isso que faltava, né? Convenci os meus pais a fazerem esse investimento, voltei, não consegui também uma posição de trainee nos lugares que eu queria, e eu não consegui justamente porque eu não tinha uma rede, eu não tinha, eu tenho uma família de funcionários públicos, então, a minha família, a minha mãe é mais bem sucedida da família dela, meu pai é o mais bem sucedido da família dele. Então, os irmãos também não trabalham, nenhum deles trabalhava no mundo corporativo, não tinha ninguém para me ensinar as regras do jogo. Hoje existe uma série de conteúdos e redes, enfim, que você pode acessar isso para se fortalecer e se preparar para essas oportunidades, além das empresas estarem mais preparadas. Mas eu costumo dizer que em 2011, quando eu comecei a procurar a minha primeira oportunidade de trabalho, eu era um recém-formado que não tinha esses conhecimentos, as chamadas soft skills hoje, se submetendo a oportunidades que eram oferecidas para as pessoas fenotipicamente diferentes de mim. Então, o viés inconsciente, possivelmente, das pessoas que me recrutavam, não me viam ali como um potencial trainee que ia virar um gerente, um diretor, porque não via isso dentro das corporações para que elas trabalhavam, e eu também estava completamente despreparado, e assumo isso também. Então, quando eu consegui a primeira oportunidade, eu costumo dizer que a primeira oportunidade, quando eu entrei como trainee numa consultoria de negócios, eu tive a sorte, as palavras sorte mesmo, de ter uma gestão muito empática, que teve uma leitura rápida de quem eu era, né, de que teve paciência para me ensinar, não o técnico, mas justamente o comportamental. De vai lá e mostra o seu trabalho, de não se comporte assim nessa reunião, de não. E eu acho que isso fez toda a diferença para mim. Um beijo para você, Mafê, Maria Fernanda Florentino, eu sempre falo dela, que nós somos muito diferentes, de origem, de crenças, créditos, posicionamentos, mas a gente conseguiu, no que a gente construiu juntos, que era trabalhar juntos e gerar resultados,
fazer coisas muito legais juntos, e ela me ensinou muito as regras do jogo. Hoje, eu sempre digo que o que me fez chegar até aqui foi aprender as regras do jogo do mundo corporativo, né? E como me portar. Então, eu sempre costumo dizer que eu sou gay também, né? E no começo da minha carreira, eu não falava sobre a minha sexualidade, porque eu já sabia que a negritude já era óbvia, né? Eu não sou aquele negro que descobri negro, eu sempre soube, porque eu tenho a pele muito retinta, tenho uma família que falava sobre isso, então não tive esse processo de descoberta tardia. Então, era consciente que isso era uma questão, e se eu trouxesse a sexualidade, ia ser um outro tempero. Então, eu suprimi isso com o tempo, e não só suprimi quem eu era, suprimi também as reações que eu sofria em clientes que eu ouvia piadas homofóbicas, piadas racistas, piadas machistas, não me posicionava. À medida com que eu fui crescendo na carreira e que eu fui entendendo que eu tinha um capital, né, já de carreira que me permitia optar por ficar ou por sair da onde eu estava, eu comecei a me posicionar. Né? Eu comecei justamente a ser quem eu era, ter o cabelo que eu sempre quis ter, porque eu sempre usei cabelo raspado a vida inteira, e aprender a trabalhar em rede, conhecer pessoas como você, por exemplo, que me permitiram conhecer empresas, possibilidades, jeitos de fazer, que me moldaram, me inspiraram para conseguir chegar onde eu cheguei hoje. O Gustavo, diretor executivo, ele é produto de uma pessoa que teve que lidar com a branquitude desde cedo, porque eu, por 8 anos no meu colégio, não era só o único negro da sala, mas era o único negro do colégio. Então, lidar com a negritude não era uma coisa que eu aprendi a fazer desde cedo. Então, para mim foi muito natural lidar com isso no mundo corporativo, mas sou um produto de uma pessoa que também encontrou pessoas bacanas no começo da carreira e conseguiu construir uma rede de apoio, por justamente não ver pessoas parecidas comigo nos ambientes que eu trabalhava. Então, através dessa rede de apoio, dessas trocas, dessas conversas, eu consegui chegar aonde eu cheguei. Né? Então, é uma conquista coletiva, costumo dizer. E eu acho que esse é o segredo e os caminhos que pessoas que são diferentes do padrão do que se espera de uma gestão têm que fazer. Então, eu sou produto de articulações e pessoas excepcionais, inspiradoras, que me ensinaram e me inspiraram a eu conseguir alcançar os objetivos que eu tracei na minha carreira hoje. Gustavo, enquanto você compartilhava toda a tua jornada, teve uma coisa que eu não cansei de ficar remoendo aqui dentro da minha cabeça, que é o absurdo da minha pergunta, de como você chegou até aqui. Se você não fosse um homem negro, eu jamais te faria essa pergunta. Mas eu preciso te fazer essa pergunta, porque você já vai me contar para todo mundo o que você me contou já em vários outros momentos, que você não vê muitos homens negros, muitas pessoas negras no teu nível hierárquico no ecossistema em que você vive, né. Mas a gente não está falando, e eu acho que é muito importante o que eu vou dizer aqui, que é, a gente não está falando aqui do estereótipo que a gente costuma ter da pessoa negra, que não teve acesso à melhor educação, que não teve oportunidades, que não teve talvez um lar que lhe oferecesse condições estruturais, emocionais, de confiança. Será que eu perguntaria, se eu não tivesse te visto visualmente, se eu tivesse lido o seu currículo, como você chegou até aqui? Provavelmente não, é porque seria um absurdo. Porque a gente está falando de um país em que a maior parte das pessoas não tem acesso ao ensino superior, e você estudou engenharia, que é um cargo que é super cobiçado pelas principais, um cargo não, uma formação super cobiçada pelas principais empresas do país, nos programas de trainee onde você não teve acesso, numa das melhores universidades do país. Numa talvez das 3 a 5 melhores universidades do país, né. E aí você fez intercâmbio, que é outra coisa, que pessoas brasileiras em geral, de todas os perfis demográficos, não têm acesso. E eu acho que é bem importante falar disso, porque acho que ainda hoje no nosso país a gente associa o racismo
com o classismo. Assim, a gente pensa assim, não foi racismo, é porque a pessoa era pobre, ela não teve, assim, se ela tivesse todas as condições, ela certamente, o pessoal confunde com racismo, mas não é que era, não era racismo não, ele não estava preparado, ele não tinha o inglês, ele não era bem informado, mas peraí, isso eu já ouvi de outras pessoas executivas negras, né, a pessoa, ela conquistou materialmente, conquistou educacionalmente, mas a cor segue chegando antes, né? Sempre, né? Às vezes me perguntam, o que é mais difícil para você, ser gay ou ser negro? É óbvio que a minha sexualidade ela não é explícita, né? Então é óbvio que a minha negritude chega antes, né? Então ela foi determinante para a minha carreira e como ela se deu, né? E ela foi determinante também para que eu quisesse ver mais pessoas parecidas comigo nos lugares que eu trabalhava, né? E por isso que eu entrei na aventura chamada Incluser e dentro da própria CA movi a minha carreira para essa direção de impacto social, de diversidade, porque eu sentia que tinha que fazer algo, né? Eu sou filho de pessoas que sempre fazem algo, irmão de pessoas que sempre fazem algo, então inquietas e políticas da sua maneira, não políticas partidárias, mas políticas nos espaços que ocupam, e eu acho que eu arranjei a minha maneira de honrar aí o meu sangue, a minha família, também fazendo esse trabalho, que foi, primeiramente, um trabalho pessoal e hoje é um trabalho profissional. Pô, que legal, que bacana que você trouxe significado, né, para essa experiência na tua vivência profissional. E eu quero entender mais como é essa tua vivência hoje, assim, né? Você trabalha no mercado, o mercado de varejo, o mercado de moda, que é um mercado que é bastante diverso na base, mas como você se sente hoje nesse mercado, entre teus pares, nos seus ambientes de trabalho? Renato, o varejo está muito atrasado no Brasil, muito. A indústria, se a gente for comparar, falando de diversidade, equidade e inclusão e falando também de sustentabilidade, se a gente for falar, se a gente for olhar para as empresas de tecnologia, se a gente for olhar para a indústria, se a gente for olhar o setor de serviços, até os bancos, setor financeiro, a gente já vê movimentos consistentes e ousados e inovação há bastante tempo. O que acontece no varejo, e aí não só no varejo de moda, mas no alimentar, no farmacêutico, no de bens de consumo, já trabalhei em todos eles, é que o varejo, a gente, por natureza, é um setor inclusivo, né? A gente paga para a base salários menores com níveis de instrução mais flexíveis que permitem o ingresso da população negra brasileira mais fácil, menos questionável e sem tantos entraves, óbvio que existem entraves, mas com menos entraves no que se refere aos atravessamentos do racismo estrutural do Brasil. Nós somos um mercado que, por essas mesmas razões, atraímos mais mulheres também. Nós somos um mercado que, olhando agora especificamente para o varejo de moda, que atrai também a população LGBT. Melhor. A T ainda tem outras questões, né? Ainda tem outros desafios, quando a gente fala de passabilidade, enfim, se eu não entrar nesse capítulo, a gente precisa fazer um programa só disso, assim, nem sei se eu sou a pessoa indicada para falar. É um mercado que sentou numa cadeira de nós somos diversos, e de fato somos. A C&A, eu costumo dizer sempre, ela é uma empresa negra, ela é uma empresa feminina, e isso não é mérito nosso. Isso é consequência da cultura brasileira por si só, do que é esperado de trabalhar, né, no varejo de moda no Brasil hoje. E existe uma população LGBT muito presente e a gente tem 1% da nossa população de pessoas transgêneros. Né? A gente está falando de, em vez de 17 mil pessoas, está falando de 170 pessoas, é bastante coisa. Essa empresa, assim como todo varejo, não tem essa representação no seu escritório, não tem a sua representação na sua liderança, né, na sua alta liderança. Por isso, inclusive, esse ano a gente tomou a decisão de manter, até 2030, a gente manter esse 60%
de mulheres em cargos de liderança na CIA e elevar de 20 para 50 até 2030 o número de cargos de lideranças negras e indígenas. E isso vem tardiamente, né, justamente por conta desse conforto da gente, de fato, ser uma empresa diversa, mas ter que trabalhar muito a questão da inclusão. Porque outros mercados, como o setor financeiro, de tecnologia, etc., nem diversos eram, né? Uhum. Nem tinham essa demografia que a gente tem. Então, a gente, por muito tempo, se sentou nessa poltrona confortável, mas agora as coisas têm mudado de contorno, a gente tem entendido que até para se conectar com a nossa cliente, que é uma mulher negra, né? Se a gente for pensar nas estratificações em nosso público-alvo, a gente precisa trazer essa representação para cargos de tomada de decisão, de pesquisas de tendências, de desenhos de estilos, de desenhos de produto. Então, a gente está nesse movimento, nessa toada, fazendo movimentos consistentes, querendo ser vanguardista nisso, e com muito orgulho eu consigo conectar o trabalho social que a gente faz no Instituto CEA com o negócio. Então, essa é a análise que eu faço hoje do meu mercado, que é o varejo. Eu acho que a gente está atrasado, tem movimentos aí de mudança, mas tem ainda muita coisa para ser feita. Alguns incômodos precisam acontecer para a gente avançar mais, até pelo impacto que a gente gera, né, Renata? Eu acho que o varejo, diferente das outras indústrias, ele faz educomunicação. Quando a C&A colocou o Sebastian, na década de 90, como garoto de propaganda, o Brasil entendeu que era possível ter um garoto de propaganda negro. Quando a C&A coloca uma moda gênero em comercial de televisão, gerou uma revolta muito grande, que a gente estava começando, o conservadorismo brasileiro estava começando aí a sair das catacumbas, mas aquilo gerou uma discussão política, aquilo foi assunto de mesa de bar. Então, a gente tem o poder de fazer educomunicação. A gente está no Big Brother Brasil, a gente está no Rock in Rio agora, então tudo que a gente traz para esses lugares é muito poderoso, né? Então, quem decide quais são essas mensagens, quais são esses produtos, também faz a diferença. Eu costumo dizer que o varejo de moda, ele democratizou a moda no Brasil, né? Ele permite com que a moda é uma ferramenta de expressão, então a gente trouxe isso para um preço, fazendo em série, né? Para um preço que as pessoas podiam consumir, se expressar também, né? Não era só o prêt-à-porter ou a moda feita sob encomenda, que é caríssima. Né? A minha mãe fala que ela tinha 3 peças de roupa no guarda-roupa e eu já não sabe quantas roupas ela tem. Agora, o nosso próximo passo é tornar essa moda mais ética, mais diversa, mais generativa e sustentável. Eu acho que agora esse é o nosso próximo passo com o mercado essa é a minha missão também dentro da C&A hoje. Me conta mais do teu trabalho, né, o Instituto CIA, ele é hoje o único, instituto regional dentro do grupo todo no mundo, né, que passou por uma reestruturação recente, de centralizar o investimento social do grupo, e junto com esse Isso. movimento de mudança global, vocês aqui regionalmente também, aqui no Brasil, mudaram a estratégia, né, do instituto. Exato. Conta que transformação foi essa, né, que você que liderou também, quais são hoje as teses de impacto social do Instituto? Eu entrei no Instituto em 2019, né? Eu era PMO corporativo, liderava a frente de diversidade da CIA, que eu propus, a gente conseguiu fazer coisas muito bacanas e vanguardistas, né? Dentro desse processo, do comitê que a gente se formou. E aí eu fui para o Instituto em 2019. Quando eu fui em 2019, o Instituto ele era global, né? Então tinha o Instituto CIA no Brasil, a Fundação CIA no México e a CNA Foundation na Europa, e a gente trabalhava em sinergia com o mesmo conteúdo programático, né? Na transformação, que a gente chamava de transformação da indústria da moda. Em 2020, de 2019 para 20, abre-se o capital da CIA e os grupos ficam independentes, né? Só se abre o capital da CEA no Brasil. Então, o México ainda é 100%, a Europa ainda é 100%. Então, essa mudança promoveu algumas cisões na governança global. A família Benickmeyer, que é a família dona da CEA, funda uma outra entidade filantrópica chamada Laudes Foundation. A minha chefe do Brasil e de Amsterdã e os meus pares vão para a Laudes Foundation.
E eu sou convidado, junto com a Gabriela, que trabalha comigo até hoje, a refundar o Instituto CEA no Brasil, porque o Brasil decide continuar com o seu pilar social. Com esse desafio na mão, o Paulo Corrêa, que é o senhor da CEA até hoje, falou: quero um instituto mais ligado com o negócio. E a gente mudou o nosso conteúdo programático nessa direção. Então, a gente tinha um programa de voluntariado que a gente convida pessoas da CEA para se voluntariar, doando tempo e talento para organizações sociais. Aí a gente trabalhava com educação, migramos para organizações que trabalham com inclusão produtiva na moda. Foi um trabalho difícil, porque a gente fez ele no meio da pandemia, então eu ganhei esse desafio em 2020, das coisas ficarem ainda mais desafiadoras. E a gente criou um programa de empreendedorismo, né? E aí eu fiz questão de trazer a moda autoral para o empreendedorismo. Por quê? O que é empreender na moda no Brasil hoje, Renata? É a mulher que sai do seu território de origem e vai para grandes centros têxteis comprar produto e revender no seu território de origem. Está falando do Brás, está falando do Saara, no Rio de Janeiro, a gente está falando do Recife, a gente está falando de Fortaleza, e a gente sabe que nesses lugares, infelizmente, existem presença de trabalho análogo à escravidão, sobretudo de bolivianos. A gente sabe que nesses lugares existem uma baixa auditoria da cadeia, baixo compliance, e a gente não queria compactuar com isso, ainda que a gente entenda e reconheça que isso alimenta centenas de famílias brasileiras hoje, e existem projetos endereçados nessa direção que a gente, inclusive, financia. Mas a gente queria valorizar a moda autoral brasileira, né? Então, a moda feita por pessoas negras, a moda feita por pessoas egressas do sistema penitenciário, por pessoas com deficiência, de indígenas e quilombolas. E a gente chamou a Adriana Barbosa para nosso conselho de administração. Ela ajudou a gente a criar o programa de empreendedorismo e ela ajudou muito a gente a fundar o programa. E aí eu costumo brincar com ela que eu demiti ela do conselho e ela virou parceira em 2020, porque ela não podia ser as duas coisas. A gente queria muito trabalhar com ela, e entrou a Fernanda Ribeiro, que é da Afrobusiness hoje também, que é uma super parceira, super pessoa também para ser acompanhada e ser inspirada pelo que ela faz. E a gente criou um programa desenvolvendo empreendedores, marcas autorais lideradas por grupos que lutam para afirmar seus direitos, e com a premissa de conectar isso com a ceia. Então, a gente já fez collabs com essas marcas, com a CIA, já trouxemos essas marcas para o nosso marketplace, e não só foi uma conexão pela conexão, a gente fez uma campanha de marketing para isso. A gente conectou algumas marcas com compras indiretas, então a gente amplifica o nosso trabalho, o impacto desse trabalho em geração de renda, em contratação de pessoas com a estrutura da CIA. Então, a gente tem essa missão hoje como instituto. A gente começou a trabalhar com empregabilidade esse ano, né? Então, a gente vai trabalhar com mulheres 40 a mais, que têm aí necessidades específicas, migrantes, que são pessoas que na cadeia da moda, sobretudo os bolivianos, sofrem bastante no Brasil. E a gente tem um programa de ajudas humanitárias que a gente reage a crises humanitárias que acontecem nas comunidades em torno da CIA. Então, hoje eu cuido desses 4 programas, somos uma equipe de 15 pessoas, diretas e indiretas, mas de maioria negra, de maioria não heterossexual. Isso não foi natural, eu quis criar uma área que produzisse, que entregasse justamente com o que eu acreditava, para também trazer essa provocação para o negócio, porque no fundo, Renata, nós somos um organismo de provocação da CIA. Então, o que a CIA tem de oportunidades para fazer, a gente faz e convida a CIA para estar junto, né? Então, a gente acredita que parte da transformação do futuro do varejo no Brasil, ele também vai perpassar o trabalho que outros institutos como nós estamos fazendo, né? Pensando em novas matérias-primas, pensando em novos jeitos de fazer, novos protagonismos. Então, a gente nessa direção que o Instituto tem aumentado seu investimento, tem crescido, tem feito o seu trabalho hoje. Gustavo, que trabalho incrível. Sério, que trabalho irado. E fazer tudo isso durante a pandemia, assim, né. Sim. Acho que mudar toda a estratégia da organização num trabalho que é um trabalho in loco, na ponta, de um trabalho que é, tipo, tem que ser físico, né, as pessoas produzem roupas, elas tocam essas coisas, e fazer isso à distância, né. E tem uma coisa que você fala, eu queria muito que você compartilhasse aqui, né, a reflexão de
Como é que você consegue, dentro dessas fundações, dessas instituições, capturar a dor da ponta ali, né? E que eu vi tua visão, assim, de quando a gente olha para a filantropia, para o trabalho de responsabilidade social, ESG, que é feito pelas empresas hoje, você acha que isso de fato está conectando com as dores da ponta? A gente está gerando inclusão dos grupos que precisam de mais acesso, né? Mais acesso dentro das diferentes pautas que esses institutos podem trabalhar? Olha, Renata, o que eu vou dizer não é consensual, então eu não estou falando pela classe toda, estou falando pela visão do Gustavo. Assim. Eu acho que a filantropia corporativa brasileira tem um caminhão de oportunidades. Em 2020, a gente aumentou, acho que 25% do investimento, foram 7 bilhões de reais investidos pelas empresas filiadas ao GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. É pouco, tá? 7 bilhões, se a gente pensar nas riquezas do Brasil, é muito pouco. Mas foi um número recorde justamente pela sensibilização que o tema trouxe por conta da pandemia, insegurança alimentar, vários problemas que ainda nós estamos superando com o que aconteceu em 2020. E o que acontece é que muito dos recursos ainda estão indo para grandes empresas, mas grandes organizações sociais que são importantes, fazem trabalhos relevantes, mas que isso poderia ser mais democratizado. Né? Eu acho que o que acontece na prática, eu vou tentar falar português claro, o que acontece na prática hoje na filantropia corporativa as reuniões acontecem, olha, tem esse projeto aqui, mostra-se um PPT lindo, convence-se a partir desse PowerPoint, se investe. O que falta das lideranças hoje da filantropia corporativa é sair das suas cadeiras e, de fato, conhecer o trabalho na ponta. Teve um projeto que, durante a pandemia, foi no momento que estava morrendo 5 mil pessoas por dia, foi um momento bem dramático da pandemia em 2021, que chegou na minha mão um projeto do Instituto Florescer, que faz um trabalho que eu, na minha ignorância, entendi que era muito simples, mas eles vão para comunidades de extrema vulnerabilidade social, que não tem ensinamento básico, e eles, em parceria com os órgãos reguladores de saneamento básico das cidades, fazem torneiras, fazem, de fato, ali um lugar que as pessoas possam captar água para cozinhar, para limpar a casa e etc. E eu tinha um rancinho, assim, sendo bem sincero, a entender o impacto real que esse trabalho tinha versus o investimento que estava sendo requerido. Aí eu falei, cara, vou enfiar minha PFF2 na minha cara e vou para a favela, ver o que está acontecendo. E fui, às extremas no leste de São Paulo, no Jardim La Penha, que é uma comunidade que fica ao redor do Rio Tietê, ali, quase indo para o aeroporto de Guarulhos. E eu vi o quão importante era aquela instalação naquela comunidade. Eu vi uma mulher sair de uma casa de madeira que não tinha banheiro, não tinha pia. Eu vi ela saindo de lá para pegar água para fazer um macarrão para a família dela. E essa cena foi tão violenta para mim, porque ela é uma realidade muito distante da minha vida, que eu vi o quanto aquilo ali poderia ser estava sendo transformacional numa dignidade e numa coerência no momento que a gente pedir para as pessoas simplesmente lavarem mais as mãos e cuidarem mais da sua higiene pessoal, e isso é completamente negado para uma série para dezenas de pessoas que vivem naquela comunidade. Então, esse esforço, eu dou sempre esse exemplo, porque ele mudou muito a minha visão de fazer social, de fato, sair do PowerPoint, sair de uma apresentação bonita ou de discursos de retóricas excelentes e tudo mais, mas olhar para esse valor que você está investindo com um pouco mais de criticidade, com um pouquinho mais de empatia, e não existe empatia sem conhecimento. E o conhecimento não está só no PowerPoint, você tem que sair e entender a realidade das pessoas que você quer impactar. Né? Cometi muitos erros por fazer acareações mal feitas de projetos e convencer, às vezes, em pessoas que eram bem intencionadas assim, mas não tinham ali a melhor metodologia, não tinham ali a melhor governança para fazer aquela aplicação daquele recurso. Errei bastante nesses últimos anos. Fiz muitos acertos baseados
nesses aprendizados também, mas eu costumo dizer que os melhores acertos eles vieram justamente de imersões muito profundas que eu fiz no interior de Pernambuco, que é um polo têxtil no Brasil, de imersões profundas que eu fiz nas comunidades do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em Paraisópolis, imersões que eu fiz em lugares que, de fato, em Manaus, em comunidades indígenas. Então, muito diálogo, muita imersão é o que resulta os melhores projetos, é o que resulta em melhores histórias. Né? Eu acho que falta muito das lideranças um interesse genuíno de entender o impacto de cada real investido. É muito pouco, eu falei, são 7 bilhões pensando nas maiores investidores privados do Brasil. Então, cuidar desses 7 bilhões, acho que falta cuidado desses 7 bilhões, acho que eles podem se transformar. O poder de transformação desses 7 bilhões ele é muito maior do que hoje ele é na filantropia brasileira, e eu acho que a gente precisa justamente buscar mais conhecimento prático, conhecer e sair da cadeira para fazer essa aplicação com mais responsabilidade e com mais assertividade também. Bom, eu não quero esquecer, esse papo tá muito bom, mas eu não quero esquecer que eu tô falando com um cara que está há anos trabalhando no mercado de moda, aí participando de uma série de decisões estratégicas, né, dentro da CIA, discutindo com empresas que também estão nesse ecossistema. E aí eu te pergunto, qual é o papel da moda na promoção da diversidade, né? O que que ela representa, né, para quem está buscando inclusão, principalmente, pô, as pessoas que não se viram historicamente representadas nas campanhas, que não se viram tendo os holofotes. E eu quero fazer um gancho junto com essa pergunta, para conectar com um movimento recente que muitos de nós temos percebido, da comunidade negra vivendo um processo de resgate da sua identidade de várias maneiras, né, por meio da religião de matriz africana, da discussão explícita do racismo, mas também pela moda. O uso de turbantes, os diferentes penteados que ressaltam o cabelo afro são exemplos disso, mas eu te peço também para dar uma mensagem, né, te perguntar como é que você conversaria com as pessoas que querem ser aliadas antirracistas, apoiar a cultura negra, para a gente não deslizar numa apropriação cultural. Termo muito chique, técnico esse, para basicamente dizer que pô, invadir um espaço que não me pertence. E aí até te pergunto, né? Tá valendo a CIA vender turbante nas lojas? O que, que pode, o que, que não pode quando a gente, como empresa de moda, você aí na tua cadeira está aí conversando dessa pauta e diz, pô, vamos fomentar, né, esse empreendedorismo da comunidade negra, mas ao mesmo tempo, quais são os limites disso, né? Uau, bom, vou tentar responder. Deixa eu fazer uma pergunta, Ana. Você é mãe, né? Eu sou mãe de 2 Mãe, menininhos. dois meninos. Quando eles nasceram, qual que era a cor dos presentes que você recebia para eles? Meus filhos são ponto fora da curva, porque eles nasceram depois da Impulso Beta. Ah, tá, Então, entendi. o meu filho mais velho nasceu 1 ano depois da Impulso Beta. Então, Ah, especificamente, eu acho que eu ganhei um pouco mais do que cores azuis. Mas aham, aham, essa sempre foi uma temática na minha casa, assim, que certamente ganhei aham. mais coisa azul, e quando meus filhos estavam brincando de algo que não era do mundo tido como masculino, sempre foi um tabu a ser rompido. Fiz essa pergunta justamente porque a moda, ela é, ela ainda é eurocêntrica, ela ainda é magra e ela ainda é heterossexual. Ela é. Ponto final, parado. Não tem que discutir. Ah, tem um movimento que a Nike, um dia, Gucci, Karl Lagerfeld fez. Não. Ela ainda vive sob esse sistema. E um sistema de imposição muito forte. Que tem mudado. Mas isso é um gerúndio ainda, né? Está longe de ser um particípio. Essa imposição é o que alguns movimentos têm desafiado dia a dia. E se utilizado da moda como ferramenta de expressão, a partir do que eu de fato quero me expressar e não do que de fato eu quero passar uma mensagem através daquilo porque eu me inspirei em outra pessoa, mas com mais autenticidade. Obviamente que existe o fato, né, e hoje muito bem explorado pelo mercado da influência, o mercado da influência que também tem esses recortes, ele dita muita parte do consumo hoje em dia no mundo inteiro, não só no Brasil, mas existem pessoas que estão indo contra a corrente disso e trazendo essa expressão com mais autenticidade e menos refém do que é imposto, né, hoje, como o que é moda e o que não é. Mas todos nós, dentro dos nossos modelos mentais, temos aí signos
e possibilidades de usar essa ferramenta de formas específicas. O meu modelo mental me permitiu vestir uma malha laranja hoje, e assim o seu modelo mental permitiu usar um blazer azul cobalto. E isso faz com que... Isso ainda dita muito das relações que a gente tem no dia a dia, né? Então, a moda é isso. Mas essa questão da autenticidade que é a beleza da moda. Pessoas que querem expressar poder se vestem de uma maneira, pessoas que estão fazendo transição de gênero, experimentam o gênero, que se identificam primeiramente pela moda. Isso é muito interessante. Então, eu acho que esse é o poder dessa indústria, né? É uma indústria com vários problemas para se resolver, poluente, pouco diversa, que explora uma exploração de gênero muito forte. Três quartos da indústria são compostas por mulheres, mas as mulheres não estão nas lideranças das grandes empresas do setor. As mulheres não são maioria na Paris Fashion Week, na New York Fashion Week, na São Paulo Fashion Week. Os grandes nomes da moda são homens, Yves Saint Laurent, Gucci, Versace começou com, não com a Donatella, mas por mão da Donatella, e todos reproduziram o mesmo padrão de mulher. E tornaram, inclusive, reforçaram, né, as mulheres a serem reféns de uma cultura de corpo que é pouco alcançável para a maioria das mulheres e desvaloriza uma série de outras, né? Então, eu acho que a modelar essa ferramenta, tem essa magia, tem esse poder de empoderamento, de autoestima, de expressão, e tenha ganhado cada vez mais espaço de autenticidade. E isso tem feito com que alguns grupos sociais, sobretudo a comunidade negra, tenha buscado a sua autenticidade a partir da moda. A moda mudou minha vida. Inclusive, eu posso até te mandar uma foto de como eu me vestia antes da ceia, você colocar aí na edição depois. Quero E de muito. como eu me visto agora, completamente diferente, né? Eu consegui usar dessa ferramenta ao meu favor e melhorar a minha autoestima a partir dela. E eu acho que as pessoas têm feito cada vez mais isso, e a comunidade negra também. Usado desse signo, das cores, das referências, para trazer e afirmar a sua origem, né? Então, isso é um movimento cada vez mais bonito, que tem acontecido, a gente vê acontecer nos empreendedores que a gente trabalha no Instituto CIA, né? E essa é a próximo passo, né, que a gente dá e precisa dar ainda como sociedade dentro dessa direção, né, de trazer a possibilidade de mais autenticidade e uma moda vindo de outros lugares, né, não desses centros que já têm ditado, influenciado a gente há muito tempo. E até o próprio varejo já entendeu isso também, né? A CEA parou de olhar só para os desfiles internacionais, como entender qual que era a cartela de cor do próximo da primavera-verão, do ano que vem, mas também mergulhar um pouco no que o Brasil tem produzido e do que é a expressão e autenticidade brasileira, né? Um grande projeto que eu estou liderando vai surgir no próximo mês, sobretudo nessa direção, e vocês vão ver aí na prática como que a gente vai fazer isso acontecer e, sobretudo, sobre a linguagem do varejo, né? Eu vou dar um spoiler, mas a gente vai lançar a primeira coleção, primeira colaboração de moda com estilistas negros e indígenas brasileiros. Isso nunca aconteceu. Nunca nenhuma grande marca do Brasil fez uma colaboração enorme também que a gente vai fazer com marcas autorais brasileiras lideradas por pessoas negras e indígenas. Isso vai acontecer pela primeira vez esse ano. E uma das discussões, interessante a pergunta que você fez, que a gente teve quando a gente foi desenvolver essa coleção, foi justamente isso. Que autoridade a CEA tem para vender, e parte dessas coleções vão dialogar com a questão da ancestralidade brasileira no que se refere a pessoas negras, né? A gente falou, poxa, a gente está colocando as pessoas negras no processo, a gente está trazendo protagonismo para essas pessoas durante o processo, elas estão ganhando dinheiro, então a gente não está se apropriando disso, e nós só, né, como companhia, se beneficiando disso, na maior parte. A gente está trazendo outras pessoas, outras narrativas, outras visibilidades para o processo, então a gente está fazendo junto, e quando a gente faz junto, a CEA tem autoridade para vender turbante, a CEA tem autoridade para vender uma camiseta que remete às religiões de matriz africana. Então, essa criação dessa autoridade, ela perpassa você trazer
a pessoas que foram invisibilizadas pelo mercado da moda, ou negligenciadas, ou ridicularizadas até, por terem essa ousadia e autenticidade para o processo, né? E para uma lógica de trazer isso para o maior número de pessoas. Então, vai ser um movimento muito bonito, Renata, e é impossível de acontecer. Eu acho que esse é o segredo, é nessa moda que eu acredito, né? E é para isso que eu trabalho todos os dias, né? Para a gente conseguir subverter e se utilizar dessa ferramenta tão poderosa para um caminho, para caminhos diferentes, né? Dentro de todas as questões e problemas que a gente tem que resolver ainda como indústria. Olha, eu me emocionei de ouvir do teu projeto, eu já estou ansiosa para ver tudo isso nas lojas, e imagino que quem ouviu aqui, também sentiu emoção da tua narrativa. Mas a minha pergunta, para fechar esse ponto da moda, eu, como mulher branca e as pessoas brancas que aqui estão com a gente, eh, qual é o nosso lugar de direito e, o que representa a gente comprar essa moda? Eu comprar esse turbante, essa camiseta de matriz africana. Perdão, inspirada numa religião de matriz africana. Representa um apoio a essas marcas, representa um apoio ao afroempreendedorismo, né? Essa que é a narrativa que a gente quer criar. Inclusive, quando a gente está em processo de criação de campanha, quando a gente chegou nesse lugar, a gente falou, poxa, a gente não quer fazer peças de pretos para pretos, a gente quer fazer peças de pretos para brasileiros. Porque sempre foi feito peças de brancos para brasileiros, a gente quer fazer peças de pretos para brasileiros. Então, a gente também teve muito esse cuidado nessa construção, trazendo essas pessoas para o processo justamente para que as pessoas pudessem consumir a partir de uma outra narrativa, né? Então, pessoas brancas comprem esses produtos também. Acho que a beleza dessa campanha também é até que parte das vendas vai para acelerar outras marcas de pessoas negras e indígenas. Então, enfim, fez toda uma construção que realmente fosse pautada no antirracismo no Brasil através de um consumo de moda, né? Então, é uma campanha muito poderosa. Como eu falei, é projeto da minha vida e, sem dúvida, quando uma pessoa branca usar e falar sobre isso, e falar que ela está consumindo de uma marca de uma pessoa negra, e saber disso e falar sobre isso também faz parte também do antirracismo, sem dúvida, que é um local de fala muito importante. Bom, Gustavo, para amarrar aqui essa nossa conversa, que a gente passeou por vários temas, a gente tem aqui no Café com Diversidade um quadro chamado O que a sua liderança não te conta, em que as nossas pessoas convidadas contam histórias, no mínimo peculiares, que viveram nas suas trajetórias profissionais, coisas que tenham sido aprendizados, momentos marcantes, e eu queria te pedir para compartilhar com a gente aqui uma história marcante aí na tua jornada. Eu acho que a história mais marcante da minha jornada foi quando eu estava em Amsterdã, visitando o escritório internacional da CNA Foundation na época, e eu tive uma conversa com a CEO global da CNA Foundation, e eu estava muito nervoso na época, assim, e totalmente tomado por uma síndrome de impostor. E ela começou a me contar coisas que eu já tinha feito e ela sabia, de um lugar de alegria de me receber naquele momento, assim. Então, foi um momento muito marcante para mim, porque eu costumo dizer que eu sentei na minha cadeira depois desse dia, assim, que eu falei, eu acho que eu realmente posso ficar aqui, consigo fazer isso aqui que me pediram para fazer. E várias situações específicas aconteceram a partir disso, e essas situações específicas, elas foram muito superadas a partir de um trabalho muito forte de cuidar da minha saúde mental, e de conversar com outras pessoas e me preparar para isso, né? Então, acho que essa construção do Gustavo e esse engrandecimento da autoestima, acho que ela foi muito importante para esse processo, e foi um pouco dolorosa, e acho que isso é uma coisa que eu falo pouco sobre, mas que isso também faz parte da construção do Gustavo que eu sou hoje. Então, essa é uma coisa que acontece e que aconteceu, e foi fundamental para mim, para minha trajetória depois disso. Obrigada por compartilhar.
Acho que potente, né, e que inspirador poder ouvir isso, né. Você estava lá sentado na cadeira fazendo um montão de coisa, mas não estava se sentindo sentado ali Sim, ainda, né. Super sim. obrigada, eu te agradeço não só por compartilhar essa história, mas por toda essa conversa. Que delícia de papo, super obrigada, Gustavo, pela presença aqui com a gente. Obrigado, Rê. Até mais. E bom, é, fica aí o convite para vocês se provocarem cada vez mais, escutarem as pessoas que querem fazer transformação na empresa de vocês e avançarem com a gente nessa pauta tão importante que é muito pertinente para a gente evoluir, não só como sociedade, mas como empresa também. Então, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E super obrigada a você que acompanhou o nosso papo até aqui. O Café com Diversidade é uma iniciativa da Impulso Beta. E se você trabalha numa empresa que busca ser mais diversa e inclusiva, vem dar uma olhada em como a gente pode ajudar. Para nos conhecer, você pode seguir as nossas redes sociais, sempre pelo @Impulso Beta ou no site www.impulsobeta.com.br. Até o próximo episódio. Um forte abraço para você. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.